Boa noite mais uma vez. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós estamos numa série de pregações. Nós sempre fazemos assim, pregamos de forma expositiva e sequenciada. E nós estamos então expondo o livro de Juízes, desde o capítulo 1, verso 1. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, a famosa história de Gideão. Nós vamos começar essa história, porque ela compreende 3 capítulos de Juízes. Se a gente fosse fazer num só, eu já estou pregando 1 hora. Então, se a gente for fazer num só, eu acho que a gente ia ficar muito tempo e o pessoal ia cansar muito. Então, a gente vai dividir em algumas etapas. Hoje a gente vai começar a ver isso aí. Quero ler com você, capítulo 6, do verso 1 até o verso 10, diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, gratos pelo privilégio de meditar na Tua Palavra nessa hora, Pai. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito fale conosco de forma poderosa, nos edificando, nos encorajando, nos desafiando, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor me use pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim, ó Deus. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nós estamos numa série de pregações. Então isso significa que nós já estamos pregando há algum tempo nesse livro. E o que nós temos visto, eu quero apenas recapitular a ideia geral do livro. O que nós temos visto é que o livro de Juízes é um livro cíclico. O que significa isso? A história que ele vai contando, ela vai se repetindo. E nós colocamos o título dessa série de A Vida Como Ela É, porque na minha perspectiva a vida acontece exatamente isso. Ela é cíclica. A gente vai meio que repetindo os mesmos erros, parece, e vai se arrependendo, e vai levantando, e vai indo, e é tipo uma montanha-russa mesmo, que dá muita pirueta. O livro de Juízes já contou para nós que a ideia lógica é a seguinte: Josué veio com o povo, conquistou a terra prometida, venceu 35 batalhas, habitou Israel por toda a extensão do território que Deus tinha dado, desde lá da promessa de Abraão. E aí Josué morre, e agora ficam líderes regionais. Esses líderes então ficam agora responsáveis de extirpar, eliminar por completo os inimigos que ali ainda estavam na terra de Israel. Enfraquecidos, menores, mais fracos, mas ainda estavam lá. Só que lá no capítulo 1 já mostra que os israelitas começaram a não fazer o que o Senhor tinha ordenado. Eles começaram a escravizar os povos, eles começaram a fazer algum tipo de amizade com os povos, eles começaram a fazer algum tipo de parceria com os povos. E como consequência disso, por vezes os inimigos se levantavam com força, invadiam Israel, conquistavam Israel e dominavam sobre Israel. Isso aconteceu diversas e diversas vezes. A última história é uma história marcante de uma mulher chamada Jael, que matou um general chamado Sísera. Lembra da maneira que ela matou ele? A estacazinha no meio da cabeça, uma marretada e pum, matou o cara. Foi isso que aconteceu. Veio 40 anos então de paz.
40 anos de paz com Débora e com Baraque. E aí a história continua. E olha só o que acontece, capítulo 6. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Deus foi lá, mostrou bondade, mostrou graça, libertou o povo, atendeu o clamor do povo, ministrou graça sobre o povo, e o povo agora com paz no coração, fez o que era errado de novo. Tem muita gente achando que num período muito curto, por causa do governo A ou B, nós vamos passar por um período de perseguição, não é isso? Eu acho que isso realmente vai acontecer. Mas eu não acho que nem isso vai acontecer exatamente por causa do governo A ou por causa do governo B. Eu acho que isso vai acontecer por causa de Deus. Porque se tem uma coisa incomum em todos esses períodos, é que a letargia do povo, a incapacidade do povo de adorar a Deus, e a muita capacidade do povo de tornar outros ídolos, ídolos do seu coração, enfurece o Senhor, de forma que o Senhor agora disciplina o seu povo. E cá para nós, eu acho que nós estamos precisando de uma perseguiçãozinha. Gostou, mas saiu. Nós estamos muito ruim. Fala a verdade. Dizem que tem 70, 80 milhões de evangélicos no nosso país. Isso significa que o nosso país é mais justo, menos pobre, mais amável? Significa alguma coisa dessas? Mesmo que a gente pegue uma estatística local de uma cidade onde eventualmente tenha 70% de cristãos fiéis ao Senhor, ou supostamente fiéis, isso significa que aquela cidade está experimentando uma paz, menos roubo, menos corrupção, menos corrupção. Não. Por quê? Porque nós estamos que nem esse povo aqui. Ruim. Um povo lerdo. Olha só o que diz o texto. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos entregou nas mãos dos midianitas. Então, o povo mais uma vez fez o que o Senhor reprova. O que Deus fez? Disciplinou o povo agora. Dessa vez por 7 anos na mão dos midianitas. O tempo é o mais curto até então, até agora. O tempo é o menor, mas o estrago é o maior de todos. Olha só, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Os midianitas dominaram Israel de tal forma que agora eles dominaram sobre a terra que Deus tinha dado para Israel. É como se Deus falasse assim: olha, está aqui essa casa, é para você, é sua, cuida dela direitinho, beleza? Beleza, você não cuida, você esquece que foi Deus que te deu, você começa a adorar outros deuses, e agora Deus permite então que algo aconteça para que você perca a sua casa, e para que você tenha que agora habitar em lugares de esconderijo, para que você não seja morto, e para que você apenas sobreviva. É exatamente isso que está acontecendo. O povo estava perdendo a sua terra, tendo que subir as montanhas, cavar a caverna e viver lá escondidinho com medo dos midianitas. Porque lá atrás eles não obedeceram ao Senhor. E olha só o que significava, verso 4. Acampavam na terra e destruíram as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhoto. Era impossível contar os homens dos seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Os midianitas agora estavam vindo e destruindo o presente que Deus tinha dado para Israel. Eu não sei se você está entendendo aqui o que está acontecendo. Deus ministrou graça, Deus cumpriu a promessa dele, Deus deu a terra para Israel, mas Israel não adorou ao Senhor, Israel não reconheceu o presente do Senhor, Israel não obedeceu ao Senhor, e por causa disso, não era por causa que os midianitas eram fortes. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui para você. Não eram os midianitas que eram fortes demais para Israel. O texto diz que quem entregou foi o Senhor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Isso serve para a sua vida. Isso serve para a sua vida. Porque às vezes você está passando uma luta, um desafio,
Às vezes você está vendo a barreira como algo grande demais, intransponível demais. E você está vendo a barreira como problema e ainda não começou a olhar para o seu coração. Você ainda não começou a perceber o que precisa ser extirpado do seu coração. O pecado que você precisa encarar. Você ainda não percebeu que Deus, intencionalmente, eu sei que isso é muito difícil de dizer, mas é a verdade, o livro de Juízes é tão corriqueiro nisso que eu não tenho nem medo. Intencionalmente, trouxe sofrimento para Israel, para que Israel olhe para o Senhor. Entendeu a lógica de Deus aqui? Você entendeu? Tranquilo? Não é bom sofrer, mas está tranquilo, né? Beleza. Ok. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, isso aqui é maravilhoso, empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Por que que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor? Porque eles empobreceram demais. É como quando a gente só clama ao Senhor quando tudo deu errado. Várias vezes eu já ouvi essa frase: pastor, eu já tentei de tudo, você pode orar por mim? Peraí, então quer dizer que Deus não estava aqui nessa parte da história não. Ele só entra quando você já está a ribanceira abaixo. Essa que é a lógica? É claro que não. Essa lógica se aplica a nós, porque nós não vivemos em conexão com Ele. Nós não vivemos como verdadeiros adoradores. Então, por vezes, Deus tem que dar um empurrãozinho na gente ladeira abaixo, para a gente poder dar uma acordadinha, falar assim: Senhor, estou caindo, socorro! Mas eu quero que você perceba uma coisa aqui. Eles se arrependeram de seus pecados? O texto está falando isso? Eles olharam para dentro do coração deles? Eles só clamaram por socorro por causa da dor e por causa do sofrimento. Certo? Será que a gente faz isso de vez em quando? Só de vez em quando, né? Não é muitas vezes não, é só de vez em quando. Não é muito que a gente faz isso não. Mas o texto continua, olha só o que o texto diz. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta que disse: aqui acontece uma coisa diferente do que estava acontecendo até então nos ciclos dos outros juízes que nós vimos. As outras vezes, Deus logo levantou um juiz, libertou o povo e o povo ficou em paz. Dessa vez não, Deus traz um profeta que a gente nem sabe quem é, o texto não fala qual é o nome dele, porque não é importante quem é esse cara aqui, ou quem é essa mulher. O que é importante é a mensagem que ele vai trazer, ou ela. Olha só o que diz o texto: assim diz o Senhor de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores, e expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Esses dias o Isaac estava correndo lá em casa, e eu falei para ele: meu filho, não corre, vai devagar que você vai cair e vai machucar. O que você acha que aconteceu? Ele trupicou no negócio, no degrauzinho que tem lá, pô, bateu a testa no tanque, ficou um galão assim, ó. A mãe chegou depois. É tipo isso. Deus lá atrás falou para Abraão, falou para Moisés, ou confirmou com Moisés: eu vou dar uma terra para vocês, terra que mana leite e mel. Eu vou dar para vocês o que há de melhor, e vai ser de vocês, eu vou dar de mão beijada para vocês. Deus levantou homens, fez com que o processo acontecesse, o povo foi liberto do Egito, foi instruído através de Josué, eles invadiram, não tinham nada, eles eram um povo nômade, não tinham nada, mas mesmo sendo um povo nômade, que não tinha nada, eles invadiram Israel. Josué venceu 35 batalhas, conquistando todo o território de Israel, e aí Deus dá uma regra: me adorem. Eu sou o Deus de vocês. Mas eles não fizeram isso. Eu quero expandir essa história. Eu quero contar a seguinte história para você. Um dia você estava desesperado na sua alma, buscando sentido, significado, completamente perdido, sem saber para onde você ia. E alguém te falou da história de um Deus que se fez homem,
que veio aqui, que andou entre nós. Esse Deus assume a nossa condição e se humilha no nosso lugar. Esse Deus morre na cruz, se entrega voluntariamente, na maior das dores e do sofrimento, para assumir a minha e a sua culpa. E esse Deus agora vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E esse Deus aplica toda essa vitória, toda essa trajetória à sua vida, fazendo com que você agora seja herdeiro do céu eterno, te dando um propósito de vida nesta vida, te dando uma esperança certa para a próxima vida, te garantindo uma paz que nada pode tirar. E agora esse Deus diz: vivam comigo, pegue a sua cruz e siga-me, venha. Não, estou afim não. Eu meio que não quero. Eu não gostei da proposta. Ô miserável, deixa eu te dizer um negócio. Você não tem nada, você não é nada, e seu destino é o inferno eterno. Mas Deus, por graça e misericórdia, te deu tudo e te garantiu tudo. Percebe que essa história é muito semelhante à que nós acabamos de ver aqui com o juiz? Porque o que eu e você estamos aguardando? A terra prometida. Eu não sei você, mas eu estou esperando chegar no céu. Eu estou esperando chegar lá. A minha vida aqui só faz sentido se eu olhar para o meu destino final. Porque se a minha vida fizer sentido aqui, se o meu destino termina aqui, eu não sei quanto a você, mas filósofos como Tolstói, Dostoiévski e outros já disseram: se aqui for o fim de tudo, não há esperança e não faz sentido viver. Não faz sentido, porque nós estamos caminhando para o nada. Para o nada. Agora, se a minha esperança vai além de onde os meus olhos podem ver, e melhor, ela não repousa sobre mim, mas na certeza do próprio Deus que fez, meu amigo, estou sossegado, estou tranquilo. Terão dias difíceis? Terão. E o que isso muda em mim? Nada, eu continuo filho de Deus, eu continuo herdeiro, eu continuo certo do céu eterno. Vão ter dias felizes? Vão. E o que isso muda em mim? Nada, eu continuo filho de Deus, eu continuo herdeiro, eu continuo firme no céu eterno. Entendeu? O povo aqui não. E olha só o que acontece. O título da nossa pregação: Senhor, não vai dar não dou conta não. Deus então traz esse alerta através desse profeta. Por quê? Porque Deus estava interessado no coração do povo. Deus estava interessado que o povo se arrependesse, que eles reconhecessem: poxa Deus, é verdade, realmente nós não obedecemos ao Senhor, nós não cumprimos aquilo que o Senhor disse, nós não glorificamos, nós não adoramos ao Senhor, então nós queremos reconhecer a nossa falha e queremos fazer diferente. Mas parece que isso não aconteceu. Deus então vai falar com um homem chamado Gideão. Olha só o que diz o verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. O tanque de prensar uva era uma coisa muito menor que se usava para se prensar trigo, que era o que ele estava fazendo. Por quê? Porque a quantidade que ele estava prensando era muito pequena e porque a prensa de uva era possível esconder dentro de uma caverna. Já o trigo não, normalmente ele tinha que ser feito, a prensa do trigo tinha que ser feito a céus abertos. Então o Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Que é isso, hein? Aparece um anjão. Ei, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Meu irmão, você não precisa procurar coach depois disso não. Deus falando poderoso guerreiro? Eu ia dar uma respirada assim. Eita, sou eu mesmo, pode falar. É comigo. Mas não foi isso que Gideão fez não. Olha o que Gideão fez. Senhor,
Eu, poderoso guerreiro? Não, sou eu não. Gideão respondeu: o Senhor está conosco? Por que isso tudo está acontecendo? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e entregou nas mãos dos Midian? Isso aqui é espetacular, porque isso aqui cabe na minha boca e na sua boca. Porque quando as coisas dão erradas, quem que a gente culpa? Deus! Por que Deus está permitindo que eu sofra tanto? Ó miserável, é você que buscou esse sofrimento quando você caminhou pelas suas próprias pernas, sem depender de Deus, achando que a vida estava nas suas mãos. Não está, sabe por quê? Porque você não é o Senhor do universo, você não é o Deus poderoso, Criador de todas as coisas, só Ele é. Mas a gente gosta de culpar Deus, porque é muito mais fácil passar a culpa para alguém do que assumir. Adão fez isso de cara. A primeira vez que ele foi falar com Deus foi assim: Adão, olha, é a mulher, viu? Estou nem sabendo de nada. Você pergunta para essa mulher aí que eu não estou nem sabendo de nada. Gente, é impressionante. O Isaac, com 2 anos, ele fez alguma coisa errada. Eu falei assim: Isaac, você fez isso? Por exemplo, você pegou no pote de açúcar? Não. Isaac, foi a mamãe. Mamãe não está nem na casa. Eu pensei: onde é que esse miserável pecador aprendeu isso? Com Adão. Foi com Adão. Meu irmão, eu queria que você parasse um pouquinho aqui e que você olhasse para o seu coração, olhasse para as circunstâncias das suas vidas, da sua vida, aquilo que você tem tido como ruim na sua vida, e que você fosse honesto. Qual é a sua participação? Qual é a sua participação para que de fato esse sofrimento exista? Qual é a sua participação nisso? Sabe, eu acho que é importante nós fazermos esse tipo de reflexão, porque Deus tinha levantado um profeta para dizer: eu tirei vocês, eu sou o Deus de vocês, mas eu falei para vocês, não adorem os deuses dos amorreus, e vocês não me obedeceram. Parece que Gideão não ouviu esse profeta, porque ele vira para o anjo do Senhor, e eu assim, vamos cá para nós, a história de Gideão. Quem conhece, você percebe que Deus é extremamente otimista, porque a primeira palavra para Gideão ser poderoso guerreiro, você está de brincadeira, esse homem não é nem poderoso, nem é guerreiro, e a palavra aqui guerreiro tem a ver com general de guerra, era um negócio assim de pompa mesmo. Deus estava botando fé nesse homem, mas o homem: Senhor, eu não sou esse cara, e tem mais, está dando tudo errado, disseram que você era o Deus que livrou a gente do Egito, e assim, para ser sincero, eu não estou vendo esse poder todo, eu não estou vendo as coisas acontecer, está tudo dando errado, e eu estou me perguntando por que o Senhor abandonou a gente. Vamos dar uma pausa aqui e se coloca no lugar de Deus. O que você faria com Gideão? Eu, no meu coração, eu falei assim: Gideão, você não é poderoso guerreiro mesmo, não. Próximo. Como assim? Colocar a culpa em Deus ainda? Tudo está dando errado por causa deles, e a culpa ainda é de Deus. Mas o texto continua, porque, como eu disse, Gideão não é nem poderoso nem guerreiro. E olha o que o texto diz: Gideão foi para casa. Perdão, estou pulando aqui já, continua aqui. Verso 14: o Senhor se voltou para ele e disse, o Senhor não foi lá e não deu uma pisada nele: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Sou eu quem estou te enviando. O que Gideão responde? Senhor. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem falar. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Você já falou isso para Deus? Já falou sim. Você já falou isso muitas vezes para Deus. Senhor, não vai dar não. Sabe o que é? Tem aula de Pilates.
Eu tenho um compromisso sério demais, sabe? A agenda não encaixa, não vai dar, Deus, não vai dar. E aí ele vai continuando justificando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante, o de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Ô Gideão, Deus, eu não sei, eu acho que você foi no cara errado. Não sou eu não. Eu sou menorzinho. Negócio de com a minha força, eu não tenho força para nada não. Eu sou fraco, eu sou o menor da minha família, eu sou o mais novo, eu sou o menos honrado, é isso que ele está querendo dizer. Eu não sou a pessoa certa, eu não sou a pessoa preparada. Eu acho que Deus e os anjos lá no céu ficavam assim, pois é, mas o método de Deus é esse aí mesmo. O Gabriel discutindo com o Miguel assim, coitado, ainda não conhece a lógica de Deus não. Deus só chama a gente doida, a gente que não dá conta, a gente que é incapaz. Deus só chama esse tipo de pessoa. Deus não chama pessoa capaz, não chama. Esses dias eu ouvi a seguinte frase, isso é real. Alguém disse assim para mim, pastor, você viu o que falaram da nossa igreja? Eu falei, não. Falaram assim, perguntar, o fulano está lá? Tá. Aí foi, só vai gente errada para aquela igreja. Aí foi coisa boa, porque o certo não precisa vir mesmo não, a gente só está afim dos pecadores. Quem não precisa de conserto, pode ficar onde está. Pode ficar onde está. Porque, meu irmão, eu não sei se você entendeu. Os orgulhosos, os presunçosos, os autossuficientes não herdarão o reino do céu. Só são os humildes, os que entendem que são incapazes. Só são aqueles que dependem de Deus que realmente herdarão o reino dos céus. São esses. Os que se acham os santarrões. Não, os santarrões não entram não. Santarrões é da outra turma, vai para outro time. É só aqueles que admitem a sua incapacidade. Mas não é o caso de Gideão aqui, ele está querendo fugir da raia, ele está querendo falar. Eu fico olhando para esse texto, eu fico pensando, mas é igualzinho Moisés, né? Mesma coisinha. Não, eu não sei falar. Não, sabe o que é? O povo lá está me perseguindo. Não, ô Moisés, seu irmão está no caminho, já está na estrada te esperando, já mandei o recado para ele, é só ir. Não, Deus, sabe o que é? Porque assim, eu acho... E ele foi tentando inventar desculpa. Quantas vezes você já inventou desculpa para o Senhor? Porque Deus nos chama para viver uma missão. Sabe qual é a sua missão? A sua missão é glorificar a Ele com a sua vida, é ser testemunha viva do Evangelho, a tal ponto que as pessoas te perguntem assim, cara, que Deus é esse que eu quero conhecer? Essa é a sua missão. Missão não é tocar aqui na frente, missão não é pregar para a multidão, isso é um aspecto de um chamado específico da missão, mas a minha e a sua missão e a de qualquer cristão é refletir a Cristo, refletir a Cristo, expressar a Cristo, testemunhar de Cristo, ser embaixador de Cristo. Ah, Senhor, não vai dar não, sabe, eu sou pequenininho, não dá. Aí o verso 16, Deus diz assim, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Ô Gideão, presta atenção rapaz, olha aqui, quem está falando com você é o Senhor Deus, eu vou estar com você, e vai ser como se fosse um homem derrotando todo mundo, vai ser facinho, é como se Deus estivesse dizendo. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que é tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Aí Gideão vai começar uma sequência de provas. A primeira é a seguinte, tá bom, eu não vou discordar mais não, se você está falando que é Deus, faz o seguinte, vou lá preparar minha oferta, minha oferenda, e eu trago já, beleza? Você espera aí? E Deus falou, beleza, estou com tempo, estou tranquilo, vai lá, vai na sua. Verso 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito, com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e um caldo na panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre uma grande árvore. Então ele foi lá,
fez toda a oferenda. Isso aqui é uma oferenda grande. Ele está realmente tentando se esforçar aqui para fazer algo, o melhor que ele podia fazer naquele momento. Lembrando que o povo era pobre, não tinha recurso nenhum, não tinha nada, então provavelmente ele pegou todos os recursos que ele tinha na sua casa para fazer meio que aquele banquete e oferecer ao Senhor. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. E aí Gideão foi lá e fez. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumiu a carne e o pão e os pães. Aqui eu tenho uma coisa para dizer para você. A palavra anjo do Senhor aqui é uma referência que aparece no Antigo Testamento para falar a respeito daquilo que na teologia a gente chama de teofania. O que é uma teofania? A teofania é a aparição do próprio Deus para o homem. Deus de alguma forma se apresentou àquele homem. Não era um anjo como Gabriel, Miguel ou outros desse tipo. Era o próprio Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego apareceu o quarto ali e ele parecia o Filho de Deus, era o anjo do Senhor ali, ou seja, era o próprio Deus. Aqui também agora é o próprio Deus. E esse símbolo do cajado tocando sobre a comida e subindo fogo é a aprovação da adoração de Gideão. Não tinha intermediário, era o próprio Deus falando: eu aceito, beleza, ficou bacana, show. E olha só o que acontece agora. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, ele gosta disso. Ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face, ele agora está morrendo de medo, porque ele viu Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Até então, Gideão está cético. Gideão não está muito certo de que esse Deus é o Deus dos seus pais. Gideão não está muito certo de que esse é o Senhor dos exércitos, de que esse é o Deus Criador. Você vê que ele está meio que conversando: ah, não vai dar, eu não dou conta, eu sou fraco, então peraí, deixa eu fazer uma prova, ver se você aceita a minha oferta mesmo. Quando ele percebeu que ele não estava falando com o intermediário, mas que era o próprio Deus se fazendo presente naquele momento, na convocação de Gideão, ele pensou: estou lascado. Por quê? Eu sou um pecador miserável, eu adoro a outros deuses, o próprio Deus veio falar comigo, ele não aceita corrupção, ele não aceita sujeira, ele não aceita coração pecador, eu vou ser fulminado. Deve ter isso que ele pensou. Ele meteu o cajadão na comida aqui, o próximo sou eu. Deve ter sido algo assim que ele pensou. Mas Deus falou assim: calma, fica tranquilo, paz seja com você. Eu não sei se você já parou para pensar. Você já parou para pensar no fato de que nós, normalmente, juntamos as nossas mãos, fechamos os nossos olhos, falamos, e que Deus aceita esse negócio? Você já parou para pensar? O Salmo 40 diz que Deus inclina os ouvidos. Deus não tem ouvido, Ele é Espírito. É uma linguagem para dar para você entender a disposição de Deus em te ouvir. Deus inclina os ouvidos para ouvir o seu clamor. Você já parou para pensar em como isso é miraculoso, em como isso é espetacular, em como isso é maravilhoso, em como você é privilegiado em poder simplesmente falar e o Deus eterno, Criador, te ouvir? Não é que nem você marcar uma audiência para falar com uma autoridade. Você, Senhor, e Deus está ouvindo. Isso é muita graça, meu irmão. Isso é muita graça. Eu acho que nós precisamos compreender o quanto isso é maravilhoso. Compreender o quanto somos privilegiados. Gideão construiu ali um altar de honra ao Senhor e deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Aí o texto continua:
porque está tudo certo. Deus já chamou o povo ao arrependimento, aliás, Deus trouxe sofrimento, Deus chamou o povo ao arrependimento, agora Deus está chamando o Gideão como libertador, só que tem um problema. Antes de Gideão partir para a missão mesmo, que é a missão dele, nós vamos ver só no próximo domingo, ele precisa antes dar uma consertada no que está acontecendo dentro da casa dele. Olha lá. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe um segundo novilho de rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedaça o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte os postes sagrados que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, para que, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Então olha só o que é que Deus diz agora. Gideão, quero mais uma oferta. Agora você vai pegar o melhor boi, o de 7 anos, topzera. Você vai trazer 2. Você vai pegar o altar do seu pai. Olha para você ver o nível de idolatria que estava em Israel. Tinha um altar para Baal, no meio do povo. E estava tudo certo, ninguém se incomodava com isso. Aí Deus fala assim: você vai lá, vai pegar o poste ídolo, aquela madeira, vai picotar todinha, ok? E você vai pegar então esse boi de 7 anos, vai colocar e pega a madeira, usa a madeira que você cortou lá, mete fogo nela, que ela mesmo que vai servir para poder assar o bicho. Fechado, Gideão? Gideão é homem, guerreiro e valente, poderoso. Olha lá o que diz o verso 26. Verso 27. Verso 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Você fala, show de bola, né? O homem agora está firme mesmo. Mas, com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Ele deu um jeitinho, ele tinha um espírito brasileiro nele. Ele deu um jeitinho, ele chegou lá, falou: deixa comigo, Deus, está fechado. Deixa eu só esperar o povo dormir. Vou pegar 10 homens aqui. Foi lá, cortou, arrumou os bois, gente, rapidinho, para ninguém acordar. Pois arrumou, beleza, tal. Olha, começa a história, verso 28. De manhã, quando os homens da cidade levantaram, já estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Olha só, isso aqui são os israelitas. É o povo de Deus, não é o povo não, é o povo de Deus. O povo de Deus tomou um ídolo, tomou no lugar como se fosse Deus, e agora que alguém destruiu, eles estavam enfurecidos com essa pessoa, e eles queriam que essa pessoa pagasse com a própria vida. O povo de Deus, você prestou atenção que é o povo de Deus? Não são os midianitas, não são os amorreus, não são os amalequitas, não, é Israel. Está brabo porque destruiu um ídolo. Quais são os ídolos do nosso coração que tem tomado o lugar de Deus? Quais são? Quais são os ídolos? Sabe como que você sabe se alguma coisa é ídolo? Se você pode perder ou não. Você fala assim: eu só gosto de futebol, mas para mim tanto faz. Então tá bom. Você não vai poder assistir nunca mais futebol, nem ver nada referido a futebol. Você está em paz com isso? Não, mas aí também não, porque aí é exagero, aí é fanatismo. Eu poderia dar 200 milhões de exemplos aqui. 200 milhões de exemplos. Gideão foi lá. Por que Deus dá essa missão para Gideão? Porque ele precisa consertar a casa dele primeiro. O trem está errado é lá dentro. Não adianta falar: vamos lutar em nome do Senhor, se nós estamos adorando Baal aqui. Não adianta você pegar e falar assim: pessoal, aqui a gente vive para a glória do Senhor, aleluia, aleluia. Mas dentro da casa quem manda é o dinheiro. Dentro da casa quem manda é o intelecto, é a academia, seja lá o que for, é o sexo. Não sei. Você tem que resolver o problema aqui dentro primeiro.
E aí o texto continua. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, isso no verso 31. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Então é o seguinte, vocês querem defender Baal? Então nós vamos para o pau. O negócio é o seguinte, quem pegar e vier para cima do meu filho, vai morrer logo cedo. E aí olha o argumento de Joás. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Joás falou assim, pessoal, é o seguinte, Baal que defenda o dele para lá. Se Baal achou ruim, Baal que pegue aí Gideão e faça o que quiser com Gideão. Aí o povo, é mesmo, quer saber? Baal que resolve esse negócio aí, não vamos entrar nisso aí mesmo não. E gerou a dúvida, será que é Deus mesmo? A gente sabe que não é. É claro que não é. Era apenas um poste ídolo levantado ali. Não era Deus. Mas na cabeça daqueles, passou a ser em algum momento. E aí, a gente tem o último aspecto desse texto, olha lá. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste se uniram aos seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor... Então olha só, vamos lá para a gente ter a mesma ideia, tá? O povo estava sofrendo por causa dos midianitas. Deus manda o profeta e fala, vocês não fizeram o que eu mandei. Deus agora levanta Gideão e fala, Gideão, bora, guerreiro valente, vem comigo. Senhor, não sei se eu vou não. E aí... Você dá uma prova? Dá uma prova. Quando o Gideão fala, nossa, é Deus mesmo. Não, agora eu vou. Vai lá, Gideão, destrói os ídolos aí, resolve esse negócio, vamos acabar com isso. Gideão, deixa comigo. Vou fazer do meu jeito, mas deixa comigo. Foi lá, fez do jeito dele, à noitinha sem ninguém ver, está tudo certo. Agora Deus vai mandar Gideão para a missão mesmo. Agora é a missão. E olha só, Jesus, incidentemente, no momento em que Gideão está começando a ficar preparado, está começando a ficar um crentão top, o exército está levantando. Agora juntou os amalequitas, os midianitas, os amorreus e todo mundo. Foi juntando as caravanas, atravessaram o Jordão, chegaram no vale de Jezreel e agora estão ali prontinho para invadir o restolinho de Israel que tem. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Essa palavra que o Espírito do Senhor apoderou-se, é o Espírito do Senhor vestiu Gideão. Vestiu Gideão. Teve uma vez que foram fazer uma cruzada evangelística nos Estados Unidos, e eles queriam chamar um evangelista na época chamado Moody. Moody foi um dos maiores evangelistas da história. Do nível assim, de Billy Graham, que a gente conhece, mas nós estamos falando do século passado. E aí um homem, no meio da reunião, falou assim, vem cá, por que a gente sempre tem que chamar esse Moody? Será que o Espírito não fala através de outras pessoas, não? Aí um levantou e falou assim, falar até fala, mas que o Espírito está sobre Moody, está. Não podemos até chamar outro e falar, mas ele é certeza, porque o Espírito vestiu. A ideia é que ele realmente está revestido do Espírito. Lloyd Jones, um outro teólogo, pastor famoso do século passado também, dizia o seguinte, Senhor, que o Senhor seja o meu terno hoje. Ele estava dizendo que o Senhor me vista com o teu poder. É isso que está acontecendo com o Gideão. Gideão está experimentando algo extraordinário. O Espírito do Senhor o revestiu de uma autoridade que até então ele não conhecia. Se apoderou de Gideão, encheu Gideão de coragem. Olha só o que ele faz. E ele, com o toque da trombeta, convocou os Abiezete e para segui-los enviou mensageiros a Manassés, chamando as armas, também a Azer, a Zebulon, a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Aquele homem, Senhor, não sei, eu faço de noite. De repente esse homem encheu de autoridade, toca a trombeta que nós vamos para a guerra. Vai chamando todo mundo aí, nós vamos reunir o exército. Você já pensou? Aquele homem meio mole, meio frouxo, agora cheio de coragem, porque o Espírito revestiu dessa coragem.
Só que nem tudo é perfeito. Aí vem o verso 36, olha só. E Gideão disse a Deus: quero saber se vai liberar Israel por meu intermédio, como prometeste. Eu acho que Gideão se deu conta que tocou a trombeta e chamou a galera. Falou: gente do céu, nós vamos para a guerra mesmo. E agora? Aí ele vai orar com o Senhor, fala: Senhor, eu quero saber se o Senhor vai comigo mesmo, assim, só para ter certeza. Tipo assim, não valeu ele ter ido lá, guerreiro valente, não valeu ter aceitado a oferta, não valeu de nada até agora. O homem pensa num homem que é desconfiado. É tipo a gente mesmo com Deus, igualzinho. Jesus morreu na cruz por você. Tá, legal, mas eu queria saber assim, eu vou para o céu mesmo? Ué, então, Jesus morreu na cruz por você, é isso aí mesmo. Não tem outra coisa assim para acontecer não. Tá, mas vem cá, esse céu vai ser eterno mesmo ou depois a gente pode ir para o inferno? É eterno, a vitória de Cristo é completa. Tá, mas é um completo assim, eu posso, você está entendendo? E a gente vai meio que tentando, aí agora Gideão. Quero saber se vai liberar Israel por meio do meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel do meu intermédio, como prometeste. Então, Senhor, vou fazer só um testezinho aqui de boaça. Vou pôr uma lãzinha aqui, ok? Vai vir o orvalho da noite. Normalmente deixa a grama molhadinha, né? Aí é o seguinte, o Senhor só molha o orvalho e seca em volta. Só para eu ter certeza, porque assim, se molhar tudo é o normal. Então assim, se secar em volta da lã, mas o orvalho estiver molhado, eu tenho certeza que teve orvalho ali, mas não... Então tem que ter, é um milagre esse negócio. Certinho? Beleza? Deixou aí, ok. Deus é fera demais, gente. Verso 38. E assim aconteceu, Gideão levantou logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã, encheu uma tigela de água de orvalho. Top! Beleza, Gideão? Vamos para a guerra agora? Verso 39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Eu estou rindo porque eu fico pensando no Gideão chegando assim. Então, Deus, legal, o negócio da lã aí foi, ó, show de bola, massa. Mas eu tenho mais um pedidinho. Só não ficar muito irritado. A ideia da palavra aqui é o seguinte: não se enfureça os seus olhos. Você sabe quando a pessoa está nervosa, que você olha, parece que vai sair fogo pelo olho? É isso. Gideão já está sabendo o absurdo que ele vai pedir. Mas ele é ousado, ele é cara de pau. Não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita fazer mais um teste com a lã. Dessa vez fica seca a lã e o chão coberto de orvalho. Então vamos fazer o inverso agora, Deus. Está aqui a lãzinha bonitinha. Agora é o seguinte: molha tudo e só a lã fica sequinha. Eu fico olhando assim, eu falo assim, gente, Deus, a gente não entende a dimensão da graça de Deus, nem da bondade dele. A gente não entende. Porque assim, as pessoas têm muito medo de ir para o inferno. E devia mesmo. Porque assim, a possibilidade de você não ir, no que depende de você, é zero. Você vai mesmo. Não tem como você não ir, meu amigo. Porque olha a história desse homem aqui. Deus apareceu. Alguém aqui já viu Deus cara a cara? Falou com ele assim? Viu o cajadão tomando assim, fumação, pá? Fez isso? E você acha que se tivesse vivido essa experiência, você ia ser alguém com dúvidas? Você ia ser alguém que... não sei, será que eu não viajei na maionese? Não foi um sonho, esse trem? Não, mas se bem que o boi morreu mesmo. Não, mas às vezes... E Deus assim, gente, Deus com a maior paciência do mundo. Calma, Gideão, eu não vou te fulminar não, fica tranquilo, está tudo certo. Deus, você molha dentro e seca fora? Molho dentro, seca fora, ficou bom? Ficou bom, mas assim, só para ter certeza, você pode agora secar dentro e molhar fora?
Pode também, Gideão, tranquilo. Beleza, tudo certo. Foi isso que Deus fez, olha aqui, verso 40. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava coberto do orvalho. Deus é pacioso com você. Deus tem calma. Calma. Para não fugir do exemplo, estava andando com o Isaac no carro ontem, ele estava mordendo o pé. E a Ju falando assim, para de morder o pé, menino. E ele ria. Para de morder o pé. E eu olhei para trás e falei, você para de morder o pé que eu vou brigar com você, rapaz. Aí ele olhou assustado assim. Aí ele parou. No que eu virei para frente, ele pegou o pé e... Meu irmão, aquele negócio me encheu de raiva. A minha vontade era parar aquele carro. Mas eu ia dar um cacete nesse menino. Mas a minha sogra estava do lado. Aí eu pensei, isso não vai dar certo, não, vai ser duas confusões. E aí eu pensei, vou fingir que não está acontecendo nada. E eu pensei assim, cara, Deus tem muita paciência, não tem? Fala sério. Deus é muito gracioso. Quantas vezes você pecou? Quantas vezes você foi negligente? Quantas vezes você faltou com suas promessas? Quantas vezes? Quantas vezes? E aí você diz assim, Deus, me perdoa. Aí Deus fala, não, te perdoo. Te perdoo. Está tranquilo, não vou te fulminar não. Aqui é Deus de paz. É Deus de paz. Tá bom, Deus, mas assim, só mais um detalhe, você pode molhar dentro e secar fora? Eu queria só mais uma provinha de que você realmente morreu na cruz, de que esse negócio realmente é verdade. Assim, é só um detalhezinho bobo. Aí Deus fala assim, não, beleza, eu faço. Uso o intermédio, uso uma maneira natural, ordinária, para falar com você de maneira clara nas suas dúvidas. Aí você diz, nossa, Deus é bom mesmo, né? Mas será que não foi coincidência? Faz assim, Deus, você pode agora... E aí a gente vai fazendo esse negócio. E Deus, graciosamente, vai atendendo. Sabe, você não deve olhar para isso aqui como se fosse uma mandinga, tá bom? Ah, saquei. Então o pastor lá falou que Deus atende. Bem, nós precisamos comprar um negócio aqui, nós vamos agora pegar um pedaço, não tem lã aqui em casa, mas nós pegamos uma bucha mesmo, deve servir. Vamos pôr lá na calçada e falar, ó... Da verdade, se molhar de qualquer jeito nos dias que nós estamos, está tudo certo. Molhar dentro, molhar fora, qualquer jeito está valendo. Não é mandinga não, tá? Isso aqui é uma experiência particular de Gideão com Deus, que serve para dizer para mim e para você o seguinte, Deus é gracioso, ao ponto de ter uma paciência com você que não tem fim, e continuar dispensando a graça dEle em você, ao seu favor. Eu quero terminar então dizendo o seguinte, Deus cumpre sua promessa, e isso envolve nos disciplinar quando o desonramos. Sabe, a disciplina de Deus, hoje, é uma bronca para te chamar a atenção. É para fazer você parar de olhar para cá assim, ó, e começar a olhar para lá. Entendeu? É isso que é a disciplina de Deus hoje, com o povo dele. Ele faz isso. Ele fala assim, olha, caminha comigo, cola em mim. E aí você fica, então, eu estou querendo, mas não tenho coragem. É igual ao regime, eu vou começar, mas não sei quando. Faz isso não. Entrega seu coração a Deus de verdade. Segundo lugar, não existe libertação, nem vitória, sem arrependimento dos pecados. Essa é a verdadeira vitória. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. O problema de Israel é que eles estavam sofrendo e eles clamavam a Deus só como fonte de solução do seu problema, da sua questão. Eles não estavam necessariamente querendo se relacionar com Deus. Por isso que Deus chama o profeta e fala, ei, eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês do Egito, eu tenho andado com vocês, eu dei a vitória para vocês e disse a vocês, não adorem a outros deuses, mas vocês não me obedeceram.
esse povo aqui não se arrependeu. Eles não vão se arrepender, nem no próximo capítulo, nem no seguinte. Não vão. Mas você pode fazer isso. Você tem a oportunidade de fazer isso. Você não precisa caminhar nessa teimosia aqui. Você não precisa caminhar nessa montanha russa louca. Você pode dizer: Senhor, eu reconheci. Realmente eu sou um pecador mesmo. E você, Deus, me ama mesmo. Porque olha, não era nem para eu estar ouvindo esse negócio aqui, mas o Senhor me trouxe para ouvir justamente isso. É Deus te chamando para um relacionamento. Deus está interessado no seu coração. Terceiro, não somos chamados por Deus por causa da nossa capacidade, mas é justamente por causa da nossa incapacidade que somos chamados por Deus. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não sei fazer nada, eu queria muito ajudar, mas eu não sei fazer nada. Ótimo, é você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo que Deus quer usar. Agora isso implica no ponto seguinte: você precisa consertar os problemas da sua casa, do seu coração. O que está de errado lá? Como é que você tem tratado a sua esposa? Como é que você tem tratado seu esposo, seu filho? Como é que você tem lidado com os seus negócios? Como é que você tem testemunhado? Que tipo de amigo você é? Que tipo de pessoa você é? Porque não adianta você falar: eu tenho uma missão, eu sou o guerreiro valente, eu agora vou para cima. Vem Midianita, Malequita, vem todo mundo aí que nós vamos partir para cima. Mas você trata a sua esposa como se fosse um traste. Você é corrupto nos seus negócios. Você é um amigo de boca suja, um porcalhão. Você enfia a cara na cachaça. Você gosta de droga. Você é viciado em pornografia. Pega os seus ídolos, retalha eles. Pega o boi de 7 anos, coloca lá, fala: Senhor, está queimando aí para a sua glória, é seu, está queimando. Eu vou abrir mão de todos os ídolos que eu tenho construído no meu coração, porque eu quero ser um servo fiel, eu quero ser alguém que honra o Senhor, eu quero ser alguém que vive um relacionamento real com você. Quinto, depois que você faz todo esse processo, a palavra certa é: Deus é contigo. Por que tem medo? Deus é com você, meu irmão. Ah, pastor, mas se eu for assim, vai ter muita perseguição. Show de bola. Bom demais. Se eu for assim, eu não vou fechar aquele negócio e tal. Show de bola, porque quem te sustenta é o Senhor. Ele te deu o que você tem e Ele pode tirar rapidinho, a ponto de você ter que correr para esconder nas montanhas. Sexto, o grande sinal de Deus é Jesus Cristo na cruz do Calvário. E mais uma vez hoje, esse sinal está sendo revelado para você. Por que ainda duvida? Eu queria ver um sinal, Deus. Eu queria ver, pastor, eu só queria ver uma luz brilhando assim, um milagre, um trem acontecendo, que aí eu ia crer mesmo. Meu irmão, o grande sinal é o fato de que a história foi mudada porque o Deus se fez homem. A história foi mudada. Nós estamos em 2021 depois de Cristo. Você já pensou nisso? Eu não sei se Jesus existiu. Pararam até o jeito de contar o negócio. Jesus mudou a história da humanidade e também muda a sua história, a sua. Ele é interessado na sua história. Na sua história. Por que você ainda duvida? Eu quero terminar com essa frase. Deus está interessado em resgatar o seu coração, trazer-lhe esperança, alegria e paz. Isso acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos nele de todo o coração. Confiamos nele de todo o coração. O Salmo 84 começou esse culto dizendo que aquele que confia no Senhor é feliz.
Feliz aqueles que confiam no Senhor, porque nós temos paz. Não importa o tamanho da turbulência, não importa o tamanho da adversidade, não importa nada das circunstâncias, porque nada muda a realidade de que eu sou filho de Deus, herdeiro do céu eterno, e que terei uma habitação eterna, graças àquilo que Cristo fez e não ao que eu fiz. Nada muda isso, meu irmão, nada, absolutamente nada. E se você confia nele de todo o coração, seu coração vai ter paz, paz, paz e paz. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, o que buscamos no nosso coração, Deus, é paz. Nós temos nos sentido atormentados, ó Deus, ansiedade, medo, dúvidas, tem tirado o nosso coração do eixo, ó Pai, tem trazido desespero sobre nós, angústia e dor. Mas nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor nos traga paz, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos resgata, nos salva, nos chama para uma missão, nos garante a vida eterna, nos dá um propósito, ó Pai, ressignifica a nossa vida no Senhor, ó Deus, que nós possamos experimentar do revestido Espírito do Senhor, de forma que nós possamos olhar para amanhã com esperança, com coragem, com ousadia, porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, mas que o Senhor se faz presente em cada passo das nossas vidas, ó Pai. Traga certezas, ó Pai, e nos ajude a abandonar as dúvidas. Traga paz e nos ajude a abandonar a tormenta. Traga alegria, ó Pai, e nos ajude a abandonar a tristeza. Porque no Senhor, ó Deus, no Senhor, nós encontramos verdadeira alegria. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.